chama roxa, assim, não era pelo 18 nós. Pronto. Pois é.
Two for everyone. No, I have two for you and one for you. Two for who? Two for Claudia and one for you. I'm joking. I'm just trying to prepare pressure, but it's fine. No, I don't have prepared questions. I'm sorry. What? You didn't get it? I didn't get it. I'm sorry. Yesterday your friend called me, said he was going to search for it. Everything is now confusing. Yeah. No seats at all. Yeah, I think Aretha needed. Wow. No, he said it. There's no use one. And where's the moderator? Here, no. Yeah, have nothing my the thing is the same because I have a friend from who is here, but The he's moderator from in the São middle Paulo, between us. so I need someone else. But this I will have, I will go home with this. Really? What is done? You don't need it. I will. They did it double. I thought. Yeah, it's true. I thought it was badly written. Do you know that? So I have a question. So I need to tell you. Do you know that in the flyer there's a mistake spelling? Really? Yeah, but I mentioned to Karine there are two main errors, which is witnessing I. No. In this New York Times. But she didn't. It's there. Do you have the flyer first? No, I don't. You have the flyer? Okay. For you, moderator in the middle. Huh? Can I sit just beside you? Yes. Oi? Isso é Oi? importante me passar o flyer, só para eu mostrar que uma coisa a Karine na Cláudia. Bom dia, tudo bem? Eu estou aqui em nome da MIT para abrir, né, o Pensamento em Processo com os artistas do projeto do Áudio Reflex. Eu quero agradecer muito a parceria da MIT, com o Instituto Goethe e o Museu da Imigração. Então, que a gente tenha um bom pensamento em processo. Muito obrigada. Sejam bem-vindos. Bom dia. Em nome da MIT, queríamos agradecer a presença de todos. Vamos dar início ao primeiro pensamento em processo desta edição com os artistas do Áudio Reflex. O pensamento em processo, neste caso específico, vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Contaremos com a tradução da Elisângela Manzano, traduzindo de inglês para português, português e inglês. Esse funciona? Tá funcionando? Tá funcionando? Tá. Então, só antes da gente começar, eu vou passar a fazer a tradução consecutiva do português para o inglês e do português ao contrário, né? É ao contrário. Então, vou me confundir agora. Para onde vai? Yeah. Então, é só combinar com todo mundo de fazer, não falar prolongadamente, tipo, falar uma ideia inteira, dar um tempinho, eu faço a tradução consecutiva e assim todo mundo consegue entender o que está acontecendo e interagindo. So as we arranged it before, so a full thought, then a little pause, we can just look at each other, and then I do this in Portuguese, okay? Ok. Este pensamento em processo ele vai ter uma especificidade que, comumente, o pensamento ele é realizado pós a apresentação da obra. E So this edition has a particularity because it's usually the process happens after the audience has interacted with the performance or with the piece. E no caso de hoje nós vamos fazer um encontro introdutório, conversarmos um pouco com os artistas para Today we're having a preliminary meeting with the artists. Para posteriormente termos a possibilidade de fazermos os percursos com os áudios. So later on we're going to go through the percurso. E termos uma outra possibilidade de encontro com eles e voltarmos a conversar sobre esta experiência. And after going through the whole experience,
we will discuss the experience with the artists. Tá. Então, a primeira questão que eu gostaria de colocar para a Sigrid, que é a responsável pelo trabalho, é como fazermos um percurso e pensar um pouco como surgiu o projeto, quais foram as motivações, de onde surge a ideia de juntar esses artistas, como é que se deu esse mapeamento e como foi desenvolvido esse processo que já teve a primeira parte em Munique e agora chega a São Paulo. So the first question he's asking her about how the project and the experience was developed, how these specific artists were chosen, and how was the experience that happened already last year in Germany, in Munich. Yeah, the process is a very long one. It started, I would say, almost 2 years ago. O processo foi, de certa maneira, longo e começou há quase 2 anos atrás. And the source or the starting point is a double one. On one hand side, it's more a political, a social one. Because they are, on one hand side, totally different discussion related to migration in Germany and in Brazil. And it's interesting that in both countries, artists made very, very interesting contribution on a theoretical level in relation to migration. Então, o processo tem duas linhas, uma que é mais social e a outra que é mais artística, e os artistas deram contribuições também em relação à questão da imigração nas duas cidades. In Brazil, you have, as everybody knows, this long discussion about anthropophagia in relation to migration, and in Germany, you have No Brasil existe uma discussão já de algum tempo entre imigração e antropofagia, e na Alemanha. In Germany, one theater, Theater Naun, Ballhaus Nauninstraße, really put the discussion on post-migrant theater really in central, or focused it on a social or a political level. E na Alemanha tem uma discussão colocada por um teatro da questão da migração num nível social. Yeah. The other starting point was more a formal, artistic one. You have a lot of performances, activities in art museums, with dance, with theater, but it's rare that historical museum are going for artistic approaches. Essa linha que é mais artística é diferente porque normalmente as performances e as obras estão relacionadas a museus, mas não a museus históricos. Então essa é uma diferença do projeto. And so a big thank you to Mariana that she opened up her museum for this very huge experiment. Agradecendo a Mariana que abriu o museu para esse grande experimento. Yeah. And it's really, and you should observe it afterwards, it's really interesting how you can add with audio performances, new narrative, if you can go through times and you can really infiltrate with totally different stories. E é uma experiência que é diferente, porque você pode olhar ter um outro olhar, ter outras experiências e criar uma nova narrativa dentro do que já existe dentro no museu. And the project then concretely started in Munich. It was with the first laboratory period where all 6 artists, most of them are here, only one is missing. O projeto começou na Alemanha com a primeira parte dos laboratórios, com os 6 artistas que estão presentes aqui. Tem um que não está aqui. Não, yeah, Sully,
a German Chinese artist from Munich, and we had one dance laboratory first in Munich, then the next laboratory period here, and then the O two. primeiro laboratório de dança em Munique, e a artista que não está aqui é a Suri, e ela é alemã de origem chinesa. Or one special ethnic group of China. Grupo específico. Uiguren. And then the first production period in Munich was realized in October last year, and afterwards I hope Alejandro and José will speak about it. And now we had 3 really dense weeks here in Brazil. Okay. Daí teve um segundo momento de produção mesmo na Alemanha, com os 2 artistas que também vão falar mais tarde. E aqui no Brasil aconteceu um período de intenso trabalho durante 3 semanas. Ao que me parece, os artistas possuem total liberdade dentro desse processo de criativo. De que Apparently, the artists they have complete freedom of expression during the process. quais temas querem abordar dentro desse eixo principal que é o da migração, What topics they are planning to discuss, desenvolvendo os seus próprios roteiros. developing their own scripts. Eu queria entender qual foi o papel de mediação que ela se interpõe na obra, como ela realinha essas diferentes criações desses diferentes artistas. What was your role as a curator, and how would you align the different views? Yeah, curator, as I see it, is a mediator and to transmit artist need to the institutions. O papel não do curador, mas de um mediador para transmitir para a instituição as necessidades de cada artista. And also to help artists if they are questions. But artists are free, and if you choose good artists, that is the most important thing. Mas os artistas têm total liberdade, e se você encontra bons artistas, é a melhor coisa. Yeah, and then you have only to moderate in terms of the production and also the content development process. Então, durante o trabalho, você só tem que moderar, gerenciar essas necessidades e alinhar o conteúdo. In this case, it was perhaps a little bit more difficult because of the language. Nesse caso foi um pouco mais complicado por causa do idioma. This has also to be transmitted in a very subtle way from one language to the other. Porque existe uma necessidade de transmitir a sutileza, né, de uma língua para outra. And it's really, how to say, for me it was important to see how important is language still in our global time. E para ela foi interessante perceber o quão importante ainda o idioma é mesmo numa cultura global. E quais as especificidades que foram encontradas nesse processo de criação em Munique e em São Paulo? So what are the differences, the specific differences from the creative process in Brazil and in Munich? It was very interesting. It was in a certain way different than you would expect it. Foi interessante, mas foi ao mesmo tempo diferente do que se esperaria. We were confronted in Munich that the museum there was very, very traditional in terms of media use. Em Munique, o museu era muito tradicional no sentido de usar outras mídias. It was more like we were confronted with a situation that it was really a museum which a very mix of objects, like an antique wonder chamber in a way. O museu estava organizado com os objetos de uma certa maneira como um antigo gabinete de curiosidades. And here it was said even it was over media-sized, said it was even difficult to enter in terms that such a lot of concrete media tools are in use here in this museum. E nesse museu você tinha muitas outras possibilidades que já estavam sendo usadas de mídia, né, aqui dentro do Museu da Imaginação.
And then we had also curiosity. Internet had not worked here. Internet had not worked in Munich, in the artist apartment, things like that. E a internet não funcionava aqui, não funcionava em Munique, então... That was also astonishing for us. In both cities we had problems with internet in the artist apartments. Ok, então, nas duas cidades eles tiveram problemas de conexão com a internet nos espaços dos artistas. But also we got aware that as we have not expected that it is so difficult to do the project in terms of production means. Mas eles não esperavam também que fosse tão difícil fazer o projeto em termos de produção. It was such a huge effort for everybody. Foi grande esforço Yeah. de todo mundo. And so we are at the moment very, very happy that we have the feeling the result is a good one, but you have to see. E agora está todo mundo muito feliz, porque eles acham que tiveram um Yeah. bom resultado, mas agora todo mundo vai ter que experimentar. But it was a huge work, and I have especially to thank the artists which were really here and there working 24 hours a day. E aí está agradecendo os artistas que trabalharam tanto aqui quanto lá, 24 horas por dia. Acho que nós poderíamos aproveitar a presença dos dois artistas brasileiros e que também, já que não vamos ter a oportunidade de contactar a obra, para poder ouvir um pouco de como foi essa experiência, como foi esse processo criativo para eles. São dois artistas que, a princípio, parecem ser de linguagens diferentes, então como as suas linguagens foram postas dentro do projeto em si. So taking advantage of the presence of the two Brazilian artists, we will not be able to interact with their performance, with their piece, but so they can share with us they work with different languages, so how these languages were put into use in that experience. Oi, eu sou Alejandro Ahmed, sou coreógrafo do Cena 11, e quando eu recebi o convite... Okay. My name is Alejandro, I am a choreographer, and when I was invited... o maior desafio, eu acredito que eram 3 artistas de linguagens diferentes, né? Cinema, dança e teatro. So the biggest challenge was that there were 3 different lines of work for the artists. It was dance, movie making. Theater, dance and movie. Tá. Ok. E aí, na verdade, para criar um objeto de áudio, né? Uma dramaturgia em áudio e que... Okay. So in order to develop the audio guide itself. Que não é uma dramaturgia em áudio comum, é uma dramaturgia que você escuta por fone de ouvido. So it's a different kind of writing because you just listen to it. E que na maioria das relações é um lugar que algumas pessoas só aderem a isso no museu. Por exemplo, eu jamais tinha usado um audioguia diretamente assim, raramente. And it's not very often that people use the audio guides inside the museum. He himself had never used it. Ou seja, ele não é um objeto artístico por natureza. And it's not an artistic object by itself. Então, essa ponte entre as nossas habilidades específicas dentro do nosso campo de operação artística, so building the bridges between our specific abilities and skills in our artistic field, tinham que de alguma forma migrar para um outro objeto que não era da natureza, pelo menos de nós 3 lá em Munique, do nosso trabalho em comum. Had to migrate and be adapted to this new medium. E isso, no meu caso, por exemplo, a gente também conversou um pouco, já partia desse pressuposto, essa materialidade da ideia de migração, mais como um conceito, uma ideia de um campo de lógica de migração, não necessariamente só o tema em si. So, in his perspective, he approached migration as a whole abstract idea, not itself as a movement. No meu caso, eu tomei esse lugar justamente para entrar em relação com o museu, que ao estarmos lá, nós ficamos 4 ou 5 dias, eu acho, todos nós. Era um museu que não é um museu de arte, é um museu da cidade de Munique, onde tem uma história retratada ali através de objetos, onde eu não tinha nenhuma adesão direta. Okay, so he spent like 5 days inside the museum, and the museum is a historical museum with the history of the city of Munich, with objects and stories that he would
there was no connection. Sim, e com isso, o que eu resolvi também, no meu caso, de alguma forma me aprofundar, é nessa diferença onde aquele lugar que você tem que estar não adere a você e você não adere a ele, e de que forma essa tensão gera um objeto relacional. So taking this into perspective, he used his own experience of being in a place that that you're not connected with, but you have to be in that place, and how this would translate into the experience that he was developing artistically. E também partindo de um pressuposto de ser um museu histórico, você tem uma série de elementos do qual você teria uma responsabilidade muito grande de aprofundamento para você poder falar sobre um fator o qual você está muito longe. Você não tem nem tempo e nem condições de fazer isso. And as it was a historical museum, there would be a greater commitment and a greater care to develop the relation or transmit the information of those objects that actually are not connected with you because you come from a far place. Então, o meu objetivo, até pelo meu campo de investigação, foi trabalhar o corpo e o movimento como uma interface de correlacionar descontinuidades, né? Okay, so he took as his line of work the body and the interaction as a way to deconstruct. To correlate. 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 I'm sorry, I just lost. Discontinuities. Okay, so to correlate this discontinuity, Yes. This distance between being the This gapping. This gap. Yeah. Sorry. Yeah. It's just to. É só para falar um pouco sobre esse lugar, né, essa dificuldade que eu acho que, só para finalizar, que é o que eu comecei a chamar de transdução, já que a gente está falando da palavra e do idioma. Transdução, é transduction. Transduction, que não é translation, né? Que é essa relação que se transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Okay. Então, você ter um campo de habilidade em dança, por exemplo, e transformar isso num campo de operação em áudio, que atravessa um campo de operação do museu, que são símbolos, objetos. Então, esse lugar eu chamei um pouco de essa ideia de migração, eu chamei para mim nessa relação. Porque quando você migra, você também é um estrangeiro num lugar estrangeiro onde tudo é estrangeiro. Mas as relações no corpo, de uma forma ou outra, elas começam a se correlacionar e se reinventar. Deixa que ele traduz. Can you just go faz step by step? Tá. I'm sorry. Bom, mas acho que não, eu vou fazer só uma resumida assim. É que o que eu acho que é a interface do corpo e do movimento, de alguma forma, So I think that the interaction between the body não diminuem as distâncias, mas criam possibilidades de encontro. don't shorten the distance, but show the possibility of an encounter. Create a new Possibility possibilities of encounter. of meeting with Of other people. Ok. I'm sorry. Obrigado. Bom, muito brevemente, o que eu propus lá foi o seguinte: esse museu tem uma sala reservada, é uma exposição permanente reservada ao nacionalsocialismo em Munique. Okay, so this museum has a permanent exhibition about the social nationalism in Munich. O que eu propus foi uma espécie de aliança entre uma voz imigrante do áudio e o corpo desse espectador que chega ao museu. So his script was about a voice of a person that arrives at the museum and faces the objects. Uma aliança An entre alliance. a voz An alliance between the voice of this immigrant e o corpo dessa pessoa que chega ao museu. and the body of the person that is visiting the museum. E a ideia foi produzir uma contranarrativa em relação à descrição da ascensão do nazismo e o Holocausto na Alemanha. And the idea was to produce a counter narrative about the history of
Nazi fascism and the Holocaust in Germany. E a base dessa contranarrativa foram textos do Aimé Césaire e do Fanon sobre a negritude e a colonização. And the basis of this counter-narrative were the texts of these two authors about Negritude and slavery. E escravidão. E estabelecer uma discussão polêmica sobre não comparativa. Establish like a polemic discussion, but not comparing. Tentando evidenciar que práticas realizadas no campo de concentração Trying to showcase that certain practices that took place in the concentration camps já haviam sido testadas durante 400 anos de escravidão. had been already tested for the 400 years of slavery. E a ideia então era criar essa contrapaisagem de modo que entre modernidade e colonização So the idea was to create this different scene of slavery and modernity. Yeah. Há uma intimidade incontornável. Sem escravidão, não há modernidade europeia. Because there's a very intimate connection. Without slavery, there wouldn't be the modern Europe. De modo que a presença do imigrante ou do refugiado hoje na Europa talvez seja apenas um capítulo dessa história. And in a way, the presence of the migrants, the immigrants, and the refugees in Europe nowadays may be just another chapter of this history. Foi isso. Mas agora estou muito curioso para saber o que eles fizeram. Exato. Ainda que os artistas residentes no Brasil não tenham por interesse se aprofundar demais na obra, para que não interfiram na experiência que vocês vão vivenciar, acho que é importante conversarmos um pouco, entendermos um pouco como é que foi desenvolvido o processo de vocês no Brasil, em São Paulo, e o que o público vai poder contactar. Even though the artists they don't want to discuss exactly what they developed, it's an interesting perspective to see what was their work before experiencing the script. Quer começar por quem? Do you want to start by which one of us? I can speak here. I think. Então, oi, bom dia, boa tarde. Eu vou começar. Bom, acho que a primeira coisa que a gente queria falar um pouco aqui é que são obras que é a primeira vez que estamos apresentando a um público e, portanto, acho que a nossa ideia é muito mais convidar as pessoas que estão aqui a poderem fazer esta experiência do que a discursar muito sobre este processo. So as it's the first time that the audio guides will be available, this is much more an invitation for you to go and to have the experience than to talk about themselves. Talvez a primeira forma de apresentar o projeto que eu desenvolvi aqui é começando por me apresentar. Maybe the best way to explain the project that she developed here was to introduce herself. So, como vocês podem ver, eu sou portuguesa. As you can see, I'm Portuguese. Não preciso de tradução. Tenho uma relação direta com uma história que acontece neste país, no Brasil. I have a direct relation of the history that happened here in Brazil. I don't need translation. E também moro aqui há cerca de 6 anos, em São Paulo. And I have been living here for the past 6 years in São Paulo. Então a minha relação com o Museu da Migração, apesar de eu não o conhecer em profundidade, não é uma relação de total estranhamento, não é? É uma relação de familiaridade. Even though I didn't know the museum very well, in a way, it's a familiar relationship I have with the institution. E eu penso que também o facto de ser portuguesa e de morar aqui, sempre, para mim, há algo muito importante que tem a ver com poder reclamar, assumir uma responsabilidade perante uma memória colonial que precisa ser falada e discutida em permanência. Portanto, eu faço parte desse processo
como todos nós, embora num lugar de fala muito diferente, não é? As a Portuguese citizen and living in Brazil, I am directly involved in the history, in the colonial history, that must be addressed, and that I am part of, but from a different perspective. Então, de certa maneira, assumindo essa relação e, ao mesmo tempo, entendendo que o museu aqui ele tinha algumas particularidades, uma delas era ser um lugar histórico importante de recepção de imigrantes. Portanto, foi aqui funcionou uma hospedaria de imigrantes durante mais de 100 anos e que recebeu pessoas de várias nacionalidades, entre elas portugueses. So this particular museum has it's an historic museum, and it has been the place that received for 100 years different nationalities as in a welcoming center for immigrants. Sim, as well as Portuguese. As well as Portuguese. E de alguma maneira eu senti que a narrativa em torno deste museu necessitava assumir também essa responsabilidade colonial, de certa maneira, em que, por um lado, estes imigrantes que chegam aqui se vêm substituir ex-escravos, portanto, tem a ver com a abolição da escravatura. In a way, I felt that I had to deal with this narrative, this colonial narrative, as the immigrants that came through here, were substituting the slave workers. De alguma maneira, poder promover uma narrativa que convoca essa história colonial, mas, por outro lado, também assumir que o museu não precisa de ser necessariamente um lugar de memória completa, cujas paredes fecham a relação com o exterior, mas mantendo então a ideia de que este lugar de história é um lugar vivo e, mais do que um museu, é um centro cultural, não é? Portanto, ele tem essa possibilidade de lidar com o presente. Mm-hmm. And using this narrative, I chose to deal with the museum as a cultural place that's open and still alive. Então, isto para traduzir, portanto, o meu lugar de fala, esta necessidade de memória e, por outro lado, esta relação histórica que este espaço tem com o bairro e com o facto de ser uma antiga hospedaria de imigrantes, a minha ideia foi, então, não tanto criar um percurso informativo, no sentido sobre todos estes factos, mas criar um percurso de extensão sobre o espaço do museu. So my perspective was not to have an informative way or script, Sim. an informative script about all these three parts of the museum, being a cultural center, being the welcoming center for immigrants, and being part of the relationship with the neighborhood. Portanto, não foi tanto a partir dessa ideia de criar uma digressão por discurso, não é? Mas por criar um percurso extenso pelo espaço exterior e interior do museu, portanto, tanto na exposição como no espaço que está circundante, junto à linha férrea, etc. E também, e aí, tentar aprofundar uma relação em que há muito mais uma relação com criar uma sensibilidade corporal, afetiva do visitante em relação a este espaço e, portanto, trabalhar as proximidades e os distanciamentos possíveis em relação a estas camadas que existem, que eu falei, mas dentro deste espaço. Portanto, lidando... Sorry? So, I tried to encompass the area that surrounds the museum, and create this relationship of the... Pronto, traduzindo, digamos que o que eu acho que tentamos tentar fazer aqui é tentar pensar estas camadas através de relações de proximidade e distância física e afetiva em relação ao espaço. So to try to translate this into the physical proximity and distance. So a game of proximity and distance. Yeah, the game of proximity and distance inside the space and its surrounding areas. E nesse sentido, essa proximidade e distância tem também a ver com os diferentes lugares de fala que nós podemos ocupar enquanto brasileiros, migrantes, não migrantes,
pessoas do bairro, pessoas de outros lugares, que possam ter em relação ao próprio espaço do museu. Portanto, aí tem um pouco a ver com trabalhar essas distâncias e, ao mesmo, para terminar, criar uma das coisas que está muito presente é que a todo momento o visitante terá que lidar com muros, separações, divisões do museu, portanto os limites do museu, e não tanto com as obras ou as imagens que estão dentro do museu. Portanto, é muito mais uma relação auditiva com essa ideia de fronteira. So, summarizing it, it's an auditive perspective dealing with the walls and frontiers and of the museum. Is this? The idea is that you are never in touch with the Okay, the idea is that you're never in touch with the objects of the exhibition, but with the walls that surround it. Exactly. So I think it's this. E eu acho que de alguma maneira, para mim, tem a ver com uma prática de cuidado, então, tentar trabalhar uma prática de cuidado político, não é? Em que, ao mesmo tempo que a gente pode saber muito bem o que precisa dizer, a gente precisa de ativar uma espécie de awareness física desse processo, não é? E eu acho que é só através desse jogo de distanciamento. Só. Eu chamo isto de curar a fronteira. Esse é um dos títulos do áudio, curar a fronteira. Healing the barriers, would that be the term in English? Healing the frontiers. Healing the frontiers. So this relationship of proximity and distance would be the only way, the only possible way, in her perspective, to heal these frontiers. Something like this. I'm sorry. Cláudia? I would say every museum is an ideological machine. Eu diria que todo museu é uma máquina ideológica. So every museum, it's a kind of unfolded thinking in space. Todo museu é o desdobramento de um pensamento em um espaço. So it's a really important machine of knowledge. Então é uma máquina importante de conhecimento. And if we look at this museum, there are, I don't know, thousands of school kids coming into this museum, learning about the history of this state. E se você olhar para esse museu, tem centenas de crianças que vêm aqui aprender sobre a história desse lugar. And I think every museum has, I would say, minimum, I try to do it simple, 3 levels. So todo museu tem pelo menos 3 níveis. So we have a house, an architecture and the history of this architecture. Então existe a arquitetura e a história dessa arquitetura. And also the borders or the neighborhoods of this architecture. Existem as fronteiras, né, as paredes, os muros dessa arquitetura e a comunidade. We have the construction of the museum, which means who is working there, what are the divisions, who is doing which job, what is representing this as a society, who is deciding. E tem a parte do trabalho dentro do museu. Quem está fazendo qual trabalho, quem está tomando as decisões, quem está no comando. So the construction of the museum itself, and most of the time you have a collection, and the way how a collection is displayed. Então você tem a estrutura do museu e a coleção e como essa coleção é apresentada para o público. And now we have a paradox. We talk about migration, which is something fluid, which is a kind of nomadic concept, and we have a place which displays migration. E existe uma certa contradição em falar de imigração, que é uma coisa fluida, e você tem um lugar que exibe a imigração. And it's migration, which is a kind of white work European migration, which então é uma imigração de trabalhadores brancos europeus, which constitutes, I would say, the myth of the state of Brazil. Que na verdade constitui o mito do Estado brasileiro. And I have to say, I'm just an unknowing foreigner. Everything what I say here is completely subjective. Eu quero só colocar dessa forma que eu sou uma estrangeira, então tudo que eu estou dizendo aqui é completamente particular. Just observations. São só observações.
And so, and in this background of these observations and the reading of the history of this country or of many other countries, E aí, lendo textos sobre a história desse país e de muitos outros países, I thought about two things. So the one thing was how it's possible to offer a kind of reading which is anachronical. Então eu pensei em duas coisas. Uma que tipo de leitura eu posso oferecer, uma que seja anacrônica. So it's not following a permanent narration and a logic of a beginning, the middle and an end. So it has an anachronical narrative. Uma narrativa que seja anacrônica, que não tem um começo, meio e fim. Now I'm confused with the talking behind me. Yes, what? Yeah. There's no beginning, there's not necessarily a beginning, a middle and yes, an end. Because they are more like glimpses out of history. Então são pequenas snapshots de história, pequenas coisas pontuais da história. And how it's possible to offer associations and perhaps some facts which try not to be performed objective, because I think every information, every knowledge is a subjective knowledge and it's never granted. Because always in museums we display as it's only the mono-narrative and that is the fucking truth, what can never be. Então, como colocar os objetos não como a narrativa única, de como se aquela fosse a única possibilidade, porque todo conhecimento é pessoal e ele nunca vai ser o mesmo. So every definition, every historical instruction is one possibility. Então toda definição, toda construção histórica é uma possibilidade. Sorry, I tried to be really simple also because of the conditions of translation. So my proposition is, I thought about, because the first meeting with Mariana of the museum was, she said, the house represents the history of migration in Brazil. No primeiro encontro com a Mariana aqui do museu, ela disse que essa casa representava a imigração no Brasil. So I thought, okay, but the house is standing on earth and there are trees around, but when the house is the history of migration, what kind of history then these trees witnessed in their life of standing there? Então, se a casa, né, se a construção é a história da imigração e essas árvores que estão no mesmo terreno, o que essas árvores testemunharam nessa história da imigração? And I took the trees in the garden, and I hopefully soon we can experience, after our lovely colleague also Ariel had the chance to speak. So the proposition is to experience the trees. To experience the perspective and certain narrative, which are certain glimpses out of history of the trees, and I tried to do it in a kind of composition. So you're invited to cross the garden, which is interestingly a figure of 8, so it's a figure of endlessness. What I found really interesting. Então, as árvores que estão no jardim, e que é uma coisa interessante de se perceber, que o jardim tem uma forma de 8, então tem uma forma de infinito, e a proposta dela é que se experiencie as árvores e que, com a narrativa que ela construiu, com algumas situações pontuais de história. So this is a proposition, and I would be really glad if some people have the chance to experience it today and that we can discuss afterwards, because we all, when we will be in the places, and we are really happy on discussions and questions according our artistic propositions. Então, a proposta dela é convidar que as pessoas passem por essa experiência, vivam essa experiência, que mais tarde eles vão estar em algum desses lugares, e eles estão, é a primeira vez que isso está sendo apresentado, então eles estão muito interessados em saber qual é a reação e dispostos a conversar e responder perguntas. Hey, I'm Ariel. Eu sou Ariel. Thank you for being here. Obrigada por estarem aqui. Thank you. I think the starting point for my work, which I will try to describe. O ponto inicial para o meu trabalho, que eu vou tentar descrever.
it comes from a very similar position to my colleagues. É uma posição, vem de uma perspectiva parecida das minhas colegas. I think as artists we always trying to look in between, Que a gente, como artista, tenta sempre olhar entre as coisas. or to look at what is not being said Yeah. when an institution speaks. E olhar para o que não está sendo dito quando uma instituição fala. And then we encounter, and originally I come from Israel, I live in Germany, Originalmente eu sou de Israel e moro na Alemanha, so I'm an immigrant. então também sou imigrante. And I think was very interesting or very tricky or very complicated in approaching this project here O que foi muito interessante, mas também ao mesmo tempo complicado em lidar com esse projeto is that aqui. all of a sudden I found myself being an artist from Germany. E que na verdade eu acabei em uma situação, eu acabei sendo um artista alemão For the first time. pela primeira vez. Thank you. And as soon as you define yourself as an artist from Europe, Assim que você se define como um artista da Europa, and you start traveling the world, você começa a viajar ao mundo, you encounter conceptual and political minefield. você encontra campos conceituais. And the last thing that I would like to do as an artist who is not European but lives in Europe Mas a última coisa que eu gostaria para um artista que não é europeu, mas que mora na Europa, is to go somewhere else which is not Europe and, being very European, explain to the people who live there their own history. e aí é chegar numa situação em que eu, que venho da Europa, explicar para as pessoas a sua própria história. Because this is what Europe has been doing for many years and this needs to stop. É porque é isso que a Europa vem fazendo há muitos anos e isso precisa parar. So it was very tricky to find an entry point or to find a strategy to addressing the issues which I still find problematic and are worthwhile addressing. Então foi difícil encontrar o ponto de entrada e tortuoso para poder discutir as questões que eu acho que são relevantes. So for many months after we were here in September for the first time for research period and a site visit to the museum. Eles vieram para cá primeiro em setembro para visitar o museu e fazer pesquisa. So for many months afterwards, I didn't know what I was going to do. Então durante muitos meses ele não sabia o que ia fazer. And then I was watching the TV show Black Mirror. Então ele estava assistindo Black Mirror, Highly recommended. que ele recomenda muito. There are 4 seasons São on 4 temporadas on Netflix, and no Netflix. I was watching the 4th season, the new one. It's amazing. E eu estava assistindo a 4ª temporada, que é a nova e é ótima. And then what? And then it just hit me E aí ele teve uma ideia. that I'm going to make a sci-fi piece. Eu vou fazer uma obra de ficção científica. I'm a big fan of science fiction for many years. Eu já sou fã de Science fiction literature, comic books, and movies. eu sou um fã de ficção científica, de literatura, de gibis e filmes. And science fiction, from its inception as a genre in the mid-20th century, A ficção científica, né, no seu nascimento como um gênero no meio do século XX, it was a very playful ground of dealing with political questions, and specifically with questions of colonization. era um campo de lidar, da possibilidade de lidar de maneira mais divertida, mais leve, com questões relacionadas à colonização. Questões políticas relacionadas à colonização. Sorry. Because for a lot of scholars and people who write about it, specifically in the experience of African populations and black people who were kidnapped from Africa to be enslaved, the fantasy or the horror fantasy of an alien coming to your house and taking you on a spaceship and taking you somewhere else and enslaving you, this actually happened. Então, alguns escritores fazem um paralelo entre a questão da escravidão das pessoas, né, dos negros da África que foram sequestrados de casa e levados por alguém para outro lugar,
com um paralelo entre você tem um alien que chega, te tira da sua casa e te leva também para outro lugar. Então existe esse paralelo entre a escravidão e os aliens. So it's a place to process and to deal with political issues, but also to offer fantasy and try to have fun with it. Então é uma possibilidade de processar essa informação e também oferecer fantasia e discutir essas questões políticas. So I chose, unlike my colleagues, I chose to make my work inside the exhibition, in the permanent exhibition. Então, diferentemente das minhas duas colegas, eu fiz a escolha de fazer o trabalho dentro da exibição permanente. And for the first time in my life, because my work usually is very abstract and very ununderstandable, also to me. E pela primeira vez na minha vida, o meu trabalho aqui no geral, ele é mais abstrato e às vezes não compreensível nem para mim mesmo. I actually wrote a story. Eu escrevi uma história. And then the challenge was how to place this story onto the objects and to create a relation between what we see and what we hear. So what we see is this history, and what we hear is a completely fictional, ridiculous, hopefully entertaining narrative. Então a história, ela é a ideia de olhar para um objeto, que é o objeto em si, mas a história que você ouve é uma narrativa fantasiosa e ele espera que seja divertida. So it's an opportunity to address these questions of history versus future, and at the same time reality versus fiction, and at the same time vision versus sound. Então são essas três oposições entre a história e o futuro, a visão e a audição, e o objeto e a fantasia. I think you got it. And yeah, I think that's it. I think, like Claudia said, we will be around, so we would love to hear questions from you. And we are very curious to see how people interact with the things. Maybe we have some technical information to provide to start the tour. Yes. Então, como a Cláudia já tinha dito, eles convidam vocês a participar da experiência e eles vão passar algumas informações técnicas para poder fazer a visita. Então, a gente tem um link chamado, que a gente vai passar para vocês, que vai estar escrito ali na entrada e também no folder, que é audioreflex.gihu.io, mas é só copiar, muito simples, e está escrito aqui no folder, ó. Se vocês acederem a esse link, vai ter 3 percursos para fazer. Um chamado The Planet of the Shapes, traduzido como o Planeta das Formas, a história de ficção científica do Ariel, que começa no centro, na entrada da exposição, portanto, no guarda-volumes. Vocês podem fazer o percurso da Cláudia, que se chama Witnessing of the Trees, portanto, o testemunhar das árvores, que começa no jardim, ali depois de passar a segurança, logo na entrada do museu, tem uma portinha de segurança, assim, um corredor, é logo aí que começa. Ou vocês podem ouvir o meu percurso, que começa no centro, ali do jardim onde tem a fonte, olhando para a fonte, que se chama Não Existem Fronteiras nas Bananeiras. E eu penso que o ideal seria vocês escolherem, começarem por um deles e pelo menos poderem fazer o segundo. Portanto, se não conseguirem fazer os 3, pelo menos 2. E nós estaremos, cada um de nós, no ponto, eu estarei no jardim, portanto, que é o início e o fim do meu percurso. Where will you be? Just outside, next to the entrance. Ele vai estar mesmo à saída da exposição, cá fora no corredor. And you? I will be in the garden. E a Cláudia vai estar no jardim. O que a gente ia propor é que vocês, fazendo o percurso que vocês escolherem, que possam vir conversar connosco individualmente, a sós. A gente pode tomar um café, tomar uma cerveja, etc. E, portanto, a gente propunha sair um pouco desta configuração e estar num outro modo. And we would like to ask you that everyone please uses headphones. E eles gostariam de pedir que cada um usasse fone de ouvido. Because we did our best. That's an amazing acoustic experience, which is only possible if you use it. E é uma experiência acústica incrível, então só vai funcionar com... sim. Okay.
E os textos são todos em português. Ok, só mais uma coisa. Quando vocês pressionam um dos percursos que aqui está, por exemplo, a minha cor é amarela. Só que, portanto, bananeiras. O problema é que hoje as impressões das cartelas com os números que estão também na folder está em laranja. Então a banana acho que apodreceu como é alaranjada. Mas a ideia é que vocês possam, se perderem, normalmente as instruções estão no áudio, mas se vocês se perderem, os números estão marcados também no mapa, então vocês podem procurar pelas cores, que têm os nossos nomes, cada um tem o Rita, Cláudia, etc. Então vocês podem se achar se vocês se perderem, em princípio. De qualquer maneira, se vocês perderem muito, vocês também podem vir ter connosco. No final disto tudo, depois nós temos um processo de conversa, a gente poder conversar um a um. A gente ia propor daqui a mais ou menos 1 hora, a gente vai estar no café, os três, e aproveitar que nós estamos vestidos, não sei se vocês já repararam, numa cor muito primaveril, e poder aproveitar o jardim e o café e ter uma conversa final sobre a nossa experiência. Tá bom? Então, acho que é isso. So we see us in 1 hour and the coffee. Enjoy. Hã? Mensagem, né? Perhaps also from an organizational point of view, if you have remarks, if you are lost or if something on a more organizational level does not work, we tested it a lot, but we are really happy to get your responses if it works best when it will open next week. Então, para que vocês, enquanto estiverem usando os guias e tal, se tiver algum problema que seja mais técnico, mais de infraestrutura, também dá esse tipo de feedback, porque vai abrir para o público na semana que vem. Ah, tá. A produção tem alguns fones de ouvido, se as pessoas estiverem despreparadas. Mas não vale a pena falar sobre isso. Ah, ok. Ainda é meio confuso.